E a gente abre o Business da semana com a notícia da área de negócios dos últimos dias e que vem realmente para embaralhar o já congestionado varejo brasileiro, especialmente o de moda, que vê rivais estrangeiras aí como a Shein ganhar cada vez mais espaço no Brasil. Qual que é a notícia? A sueca H&M vai abrir lojas físicas e online no Brasil em 2025. A ideia é entrar inicialmente nas principais cidades do Sudeste e depois alcançar outras regiões brasileiras. O plano da empresa é expandir na América Latina a marca, que é a segunda maior varejista do ramo de fast fashion do mundo, atrás apenas da espanhola Zara. Fast fashion é um modelo aí que consiste em desenhar, fabricar, vender grande quantidade de roupas, em geral com material de baixo custo. O mercado viu com bons olhos essa notícia, 2 executivos, inclusive, das maiores redes de shopping centers do país, que falaram com a gente essa semana, disseram que as conversas entre a H&M e representantes do varejo no Brasil já vêm de muito tempo e eles estão em negociações com as maiores administradoras de shoppings do país. Para um desses executivos, uma empresa desse porte não vem para abrir 1 ou 2 lojas de rua, vem com algo muito bem estruturado, tendo grandes parceiros. Ele inclusive falou, o Brasil é hoje uma oportunidade. Quantas marcas de fora ainda não estão aqui? Como essa é a notícia da semana, eu vou receber agora meu convidado Matheus Calvelli, que é pesquisador econômico, cientista de dados da Stone. Matheus, você que acompanha e pesquisa sobre o varejo, como é que o setor pode ser afetado com a chegada de uma gigante aí da área no Brasil? Seja bem-vindo. Olá, Bruno, obrigado. O mercado varejista brasileiro é um dos maiores do mundo, não me surpreende que uma empresa como a H&M tenha interesse de entrar aqui. Eu acho que talvez o ponto mais importante dessa entrada seja o fato de que uma empresa com uma quantidade de recursos do tamanho da H&M vê uma grande oportunidade no Brasil, vê espaço para crescimento, vê espaço para competição. Dito isso, entra num momento complicado, né? Entra num momento em que a gente tem visto principalmente o setor de varejo de vestuários sofrer bastante, assim, já são diversos meses seguidos em que a gente vê queda na atividade do setor. Então, em último caso, acho que o que importa é que quem ganha com isso é o consumidor, que vai ter mais competição, que vai ter mais opções, né? Dá para falar, assim, das marcas aí, das empresas brasileiras? Tem a C&A, tem a Gaúcha Renner, tem a Marisa. Qual vai ser a mais prejudicada com a chegada aí da H&M no Brasil? Olha, Bruno, é complicado de dizer isso, assim, até porque depende muito de como a empresa vai decidir se colocar no mercado, se eles vão decidir com que tipo de público eles vão decidir competir, né? A H&M, como uma empresa grande, eles têm capacidade de se alocar de forma um pouco mais, com um pouco mais de liberdade do que outras empresas. Então, assim, é difícil falar especificamente. Agora, a gente tem algumas empresas que, obviamente, nos últimos anos têm tido resultados ruins, e, obviamente, essas empresas, como a Renner, por exemplo, talvez estejam mais vulneráveis nesse sentido. Mas dizer especificamente onde que ela vai atacar, como é que ela vai entrar, é um pouco complicado. Agora, você tem uma razão aí para o Brasil ser interessante aí para todas essas empresas estrangeiras? Então, Bruno, geralmente empresas desse gênero, o fator decisivo para eles escolherem entrar num país é o tamanho do mercado. Então, assim, você tem, obviamente, questões de estabilidade econômica, questões de estabilidade política, que são muito importantes, mas, no final das contas, o que importa é o tamanho do mercado. E o mercado brasileiro é grande, é um país grande, de 200 e tantos milhões de pessoas, e com um varejo forte, né? Então, assim, a decisão é fundamentalmente por conta disso, né? É você ver que existe uma estrutura boa o suficiente para você se estabelecer no país e, quem sabe, crescer e ganhar mercado. É isso que eu ia falar, porque é importante avisar aos suecos, porque é da Suécia, da H&M, que eles vão encontrar aí um dos mais concorridos
mercados consumidores de moda do mundo, porque aqui já passaram a Forever 21, a Topshop, ambas marcas que inclusive já saíram do país. Tem a Amaro, tem a Renner, nacionais, né, que hoje enfrentam dificuldades financeiras, e tem a concorrência pesada aí das asiáticas, especialmente da Shein. Ou seja, não é um mercado fácil, mas o que mostrou é que sempre cabe mais um aqui, né, Matheus? Com certeza, Bruno. Como eu falei, o mercado brasileiro é bem grande e competição é sempre boa. E um estudo da Stone mostra que o varejo nacional teve uma queda em junho na comparação anual. Segundo o levantamento da empresa de tecnologia e serviços financeiros, todos os setores investigados apresentaram queda em vendas no sexto mês do ano. Inclusive, eu tenho os dados aqui para apresentar. Olha aqui a queda em junho de 4,2%. E aqui discriminado aí, setor por setor, as quedas. Setor de hipermercados e supermercados liderando aí as quedas, queda aí de 14,5%. Seguido por tecidos, vestuários e calçados por 3,9%. Depois tem produtos alimentícios, bebidas e fumos, tem material de construção, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos com 1,8% e livros, jornais, revistas e papelarias, uma queda aí de 0,6%. Eu tenho um outro dado dessa pesquisa, o de regiões brasileiras, porque na verdade eu prefiro até essa arte, porque é um pouco mais positiva, porque houve uma queda nas economias de todas as regiões em junho, mas 5 estados registraram alta na comparação anual. Teve o estado do Acre, com 2,8%, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina, com 4,9%. Rondônia em primeiro lugar, 9,8%. Deixa eu chamar de volta aqui o Matheus Calvelli, que é o pesquisador econômico, cientista de dados da Stone, que é o responsável pela pesquisa. Quais as suas conclusões, Matheus, aí com todos esses dados que vocês pesquisaram? Obrigado, Bruno. Então, a verdade é que isso, infelizmente, isso não é um retrato só de junho, né? É um retrato basicamente do semestre inteiro. O único mês em que a gente, de fato, teve dados positivos ao longo do semestre foi janeiro, né? Isso vem de um final de ano que já não foi o ideal, né? Já foi fraco, e a situação do varejo ao longo do semestre inteiro foi bastante complicada. Isso vem, obviamente, assim, né? A gente teve inflação muito alta, primeiro, que afetou muito o consumo das famílias, e aí, com isso, juros altos para poder conseguir controlar esse nível alto de inflação, o que elevou muito o endividamento, a inadimplência das famílias. Então, hoje a gente já está falando aí, dados de março do Bacen, de 1/3 quase da renda das famílias totalmente comprometido só com pagamento de dívida, né? Então, é de se esperar que ao longo do semestre a gente fosse ver uma retração significativa no consumo. E, particularmente, o que a gente viu, assim, os únicos segmentos que saíram razoavelmente bem ao longo do semestre foram os segmentos de consumo primário, os segmentos de produtos alimentícios e artigos farmacêuticos, basicamente. Bem, nós recebemos o Matheus Calvelli, da Stone. Obrigado aí pela participação no Business.